Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Assim o Senhor, ao ano passado, quando Ele falou que o Michel estaria trazendo a palavra, e ele se encontra nesta noite aqui conosco. Michel Varjão, venha para cá, meu filho lindo. Aleluia. Nós louvamos a Deus pela tua vida, Michel. Quero que vocês estendam as suas mãos para cá nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, amado Pai querido, pela vida do Michel Varjão. Eu quero, Senhor amado, te pedir a tua unção, a tua graça, assim como nós estávamos, Senhor amado, e temos estado com os nossos joelhos rendidos pela vida dele, pela vida da Vânia, da Elisa, da Fernanda. Nós abençoamos ele nesta noite, Pai amado, Pai querido. Pedimos que ele fala ao coração da tua igreja o que tu queres. Abençoa a vida dele, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Estava falando para a diaconisa Josi, gostei do jovem, né? Me chamou de jovem, eu já gostei. Gente, que privilégio, que honra estar aqui hoje, nessa noite, tendo essa oportunidade de estar na igreja que eu amo, a igreja que desde pequenininho, né? Eu cresci, e é uma honra muito grande para mim estar aqui nessa noite tão especial, junto com as Déboras, com os adolescentes, com os jovens. Glória a Deus, gente. E eu, Vânia, a Fernanda, a Elisa, nós estamos muito bem, graças a Deus. Nós estamos congregando na Igreja United, tem mais ou menos 1 ano que nós estamos lá, né? Esse mês de abril faz exatamente 1 ano que nós estamos congregando lá, e tem sido um tempo muito abençoador. Deus tem falado bastante aos nossos corações, e tem sido um tempo de aprendizado, um tempo que Deus tem direcionado muitas coisas ao nosso coração, mas a saudade fica de vocês, de cada um de vocês, mas de vez em quando a gente vai estar aqui, amém? Como está a sua expectativa para essa noite? Está alta? Aleluia, porque eu sei que Deus vai fazer grandes coisas aqui. Sabe que há 1 ano atrás, Deus falou com a diaconisa Josi sobre esse tema. Tudo foi preparado aqui para esta noite, mas de nada vai adiantar se o seu coração não estiver num lugar de expectativa e de aguardo naquilo que o Senhor vai fazer aqui nesse lugar, amém? Você entende isso? É muito importante você estar aqui nessa noite com toda a sua atenção, com todo o seu entendimento, com as suas emoções, tudo aqui nesse lugar, porque a palavra de Deus vai ser falada aqui, amém? Então, em nome de Jesus, eu queria te pedir para você ficar de pé. Eu estava ali e falei, Senhor, eu tenho que poupar minha voz. Eu estava conversando com a professora de canto sexta-feira, ela falou, você tem que poupar a voz, tem que falar menos e tal. Aí eu falei, não, vou pregar hoje, vou tentar não cantar no louvor, mas não adiantou nada. Eu estava ali, ai meu Deus, cantando, gritando. Não adiantou nada, eu estava ali, sabe, me esgoelando. Mas é muito bom, que privilégio estar aqui com vocês louvando. E eu sei que o privilégio é para todos nós que estamos aqui como família, como corpo de Cristo, porque quando nós nos reunimos, o nome do Senhor é engrandecido, irmãos. Não tem como não ser bom, não tem como não ser maravilhoso. E você que está com a sua Bíblia, eu queria pedir para você já abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, a gente vai ler o versículo 11 e 12. Hebreus 6, a gente vai ler o versículo 11 e 12. Você achou, amém? Vamos lá, a Bíblia diz: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Você pode fechar sua Bíblia e fechar os seus olhos,
Pai, em nome de Jesus, nós cremos que nessa noite, Pai, essa não é apenas mais uma noite, essa é uma noite de encontro com a verdadeira presença de Deus. Essa é uma noite em que a Tua palavra, ela vai edificar, a Tua palavra vai trazer cura, vai trazer libertação, a Sua palavra vai trazer exortação, vai trazer encorajamento nessa noite, Pai. E nós nos colocamos nesse lugar, Pai, que o nosso espírito esteja atento para puxar da Tua palavra tudo aquilo que ela tem para nos dar, tudo aquilo que ela tem para falar aos nossos corações, e que em nome de Jesus, todo impedimento seja jogado por terra agora, em nome de Jesus. Com a autoridade do nome de Jesus, nós declaramos vida, e vida em abundância para todos que aqui estão, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Esse é um tema muito importante. Falar de herança é falar acerca de todos os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Eu creio que com certeza esse direcionamento do coração de Deus veio ao coração da Josi, e hoje é o cumprimento daquilo que o Senhor colocou no coração dela. E como ela bem disse, introduzindo sobre o assunto, sobre herança, a herança, ela é algo que nós herdamos de alguém, e é algo que nós não fizemos nada para ganhar essa herança. Na verdade, a herança é resultado do plantio de alguém que veio antes de nós. Então, você não plantou, alguém foi lá e plantou, seu pai, a sua mãe foi lá e plantou, e o resultado dessa colheita chega até você em formato de herança, depois que eles partem para estar com o Senhor. Então, a herança, ela é esse fruto, esse resultado da semeadura que alguém semeou antes de você. E todo tipo de herança é boa? Eu gostaria que a resposta fosse sim, mas tem heranças que não são boas, mesmo materialmente falando. Tem heranças que dão mais trabalho do que ajudam. Porque você já viu famílias todas brigando por causa de herança, inventário, aquela coisa toda, aquela confusão. E quando você vê, veio para sua mão quase nada. Mas só ficou a confusão, só ficou a briga, aí um parou de falar com o outro. Então assim, nem toda herança, ela é boa, A expectativa é que sempre seja boa, mas de fato nem sempre é. E a gente fala muito sobre herança material, mas também existem outros tipos de herança. A herança cultural, por exemplo, é uma herança que é meio que uma herança coletiva, Nós aqui no Brasil, brasileiros, nós herdamos uma herança muito excêntrica, mas também muito diversificada, porque nós temos de tudo, nós fomos colonizados por muitas pessoas diferentes, chegou uma época que o Brasil chegou a receber prisioneiros da Europa, aquela confusão toda aqui, foi quase que um exílio para esses prisioneiros, e tem os índios, tem os colonizadores, tem muita coisa aí, e formou a nossa herança cultural, as nossas músicas, é resultado de uma herança cultural, as comidas típicas, isso tudo são o quê? Heranças culturais, que vão passando de geração em geração. Mas existe uma herança que é uma herança espiritual, e é sobre essa herança que nós vamos falar hoje. É sobre essa herança que nós vamos falar nessa noite, porque é a herança que é muito abordada na Bíblia. A Bíblia aborda em muitos versículos a palavra herança sendo colocada não só como uma herança material, mas também como uma herança espiritual. E é importante a gente esclarecer que hoje, se você for estudar o tema sobre herança, você vai perceber que o legado, essa palavra legado, aparece muitas vezes. E uma diferença muito tranquila da gente entender e a gente caminhar nesse entendimento é de que herança é algo deixado para alguém. Legado é algo deixado em alguém. Não para, mas em alguém. Logo, a herança, ela pode ser tomada, ela pode ser roubada,
mas o legado é algo que ninguém pode tirar de você, porque foi deixado dentro de você. Mas hoje nós vamos colocar tudo como herança, tá? Até porque o tempo passa muito rápido, não dá para a gente entrar muito nessas duas vertentes. Tudo hoje a gente vai colocar como herança. Tanto legado, tanto herança, nós vamos tratar como herança. Então, herança é esse conjunto de bens transmitidos legalmente por direito de parentesco. Quanto mais rico for o seu antecessor, maior, mais gorda vai ser a herança material que ele vai deixar. Então, a herança é por filiação. Guarda isso no seu coração, porque depois a gente vai voltar aí. A herança é por filiação. Mas tem um tipo de herança que não se encaixa em nenhuma dessas heranças que nós falamos, nem material, nem cultural, nem espiritual. É a herança que a diaconisa Josi também falou, que está em Salmo 127, versículo 3, a palavra de Deus diz, você não precisa abrir: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Os filhos, eles são uma herança que pertencem ao Senhor. É o Senhor quem dá a vida vem dEle. É o Senhor quem sopra o Espírito, assim como Ele fez em Adão. Ele formou Adão e soprou o Espírito sobre Adão. Só quem pode dar a vida, soprar a sua vida, é o próprio Deus. Portanto, os filhos só podem ser dados a nós se Deus nos der. Amém? Estamos juntos? Então, por isso, os filhos, eles são uma herança do Senhor. E por ser herança do Senhor, nós prestamos conta dos nossos filhos, nós que somos pais, a todo momento. A todo momento, você pode ter certeza, o Espírito Santo, ele sempre fala contigo, como se estivesse te lembrando. E os seus filhos? E os seus filhos como estão? Como está a sua filha? Como está o seu filho? Porque essa é uma prestação de contas contínua. Diferentemente de outras prestações de contas que nós vamos ter diante do Senhor, que só vão acontecer na segunda vinda, a prestação de contas com relação à herança que Deus nos dá, que são os nossos filhos, é uma herança contínua. Por isso que tem gente que não honra essa herança, não cuida, não ensina, não exorta e vive sempre de mal a pior. Por quê? Não está honrando essa herança que o Senhor lhe deu. E isso é muito comum em muitas famílias. Pais e mães, nós precisamos honrar a herança que o Senhor nos deu. E temos muitos exemplos da Bíblia de pessoas que honraram essa herança. Eu gosto muito da história de Ana. Ana que consagrou Samuel ao Senhor. Nesse enredo existe uma esterilidade, ela não podia dar à luz, ela não podia engravidar. Então ela fez esse voto com Deus. E a palavra de Deus vai dizer, você também não precisa abrir, em 1 Samuel 24, depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Por isso agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Assim como Ana entregou literalmente Samuel ao Senhor, ali no templo, nós como pais e mães, precisamos entregar os nossos filhos ao Senhor. E como que se faz isso? Como que se entrega um filho ao Senhor? Você já parou para orar e pensar sobre quais são os planos de Deus para os seus filhos? Sobre qual é o propósito de Deus para o seu filho?
Porque às vezes nós já estamos empurrando as nossas vontades e as nossas expectativas e os nossos sonhos, às vezes frustrados, nos nossos filhos. Ao invés de entregá-los ao Senhor, aos conselhos do Senhor, à vontade do Senhor, aos propósitos do Senhor. Você já orou perguntando quais são os sonhos de Deus para os meus filhos? Antes de apresentar os seus sonhos, os seus planos para eles? Não, meu filho tem que ser médico, aqui é só médico. Hã? E a vontade de Deus? E o propósito de Deus? E é interessante que o texto que nós lemos fala que Samuel, quando pequeno, foi entregue. E isso é muito importante. O momento mais importante é a primeira infância. É quando o caráter ainda está sendo formado. Nesse momento, é o momento que o seu filho tem que ter mais contato com a presença de Deus. É o momento que os filhos mais precisam ver os pais satisfeitos em Deus, completos em Deus. Não somente orando, mas satisfeitos, alegres por pertencer a Deus. Como eu vou desejar algo que alguém demonstra insatisfação para mim em viver? Como? Como que eu vou chegar para Fernanda? Fernanda, você tem que experimentar Jesus, é muito bom. Experimenta aí, filha. Como que eu vou fazer isso? Ela precisa ver o seu pai, a sua mãe, satisfeitos, se deleitando na presença, desfrutando da presença, estando alegre por pertencer a esse Deus. Assim que funciona. O que mais me moveu em correr em direção a Deus foi ver a minha mãe e o meu pai satisfeitos em Deus. Foi ali em casa, nos momentos que eu via eles com Deus, eles estavam em lágrimas, eles estavam felizes, eles estavam completos, eles estavam plenos da presença de Deus, e eu olhava, cara, não tem como, eu quero isso. Mais do que as suas palavras, as suas atitudes precisam falar mais alto. Porque se o seu discurso for um e a sua atitude for outra, você não está entregando os seus filhos ao Senhor, você está afastando os seus filhos do Senhor. Porque a hipocrisia, ela é algo que afasta as pessoas de Deus. E filhos, jovens, adolescentes, vocês estão aqui ouvindo isso, porque um dia o Senhor vai colocar flechas na sua aljava, e o Espírito Santo vai te lembrar que esses filhos são herança do Senhor, e não são sua. E portanto, por serem herança, precisam ser entregues ao Senhor. O Senhor é o dono da herança. O Senhor é o dono. Em todo momento você precisa se lembrar, o Senhor é o dono da herança. Foi Ele que me deu, pertence a Ele. Essa mordomia, ela precisa estar muito clara no nosso dia a dia. Porque não adianta você tentar fazer o papel de Deus. Você precisa ensinar com atitudes e com exemplo. Se você fizer isso, minha irmã, você já está entregando o seu filho ao Senhor. Amém? E relaxa o seu coração, acalma o seu coração. Quem faz a obra é Deus. É Deus quem faz a obra. Amém? Então, esses são os tipos de herança. A gente vai se deter muito na herança espiritual, porque é aquilo que é mais relevante para nós nessa noite, e é aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Então, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20.
Gente, já são 8h40. Eu espero que você não tenha nenhum compromisso. Sinceramente, eu espero. Se você tiver, amém, que Deus te abençoe. Agora, se você não tiver e puder ficar, você vai estar escolhendo a melhor parte, amém? Vamos lá, Êxodo 20, versículos 5 e 6. Gente, eu molhei minha Bíblia toda. Ô Pai, agora que eu vi. Êxodo 20. Oi? Não vou beber mais, deixa aqui. Vou deixar, obrigado. Êxodo 20, versículo 5, versículo 6, a Bíblia diz: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui esse texto está dizendo para nós, e ele é só um de vários textos, que mostra para nós que Deus é um Deus geracional, e que existem heranças boas, bênção, e existem heranças ruins, maldição. Então, diante de nós, esse texto fala que filhos podem ser castigados por pecados que seus pais e antepassados cometeram. Mas a grande ênfase do texto não é a justiça em castigar filhos por pecado de pais, mas a grande ênfase do texto é que Deus é bondoso para abençoar até 1000 gerações. Não somente 4 como na maldição, mas 1000 gerações. Obrigado. Pronto, gente. Obrigado, beleza. Até 1000 gerações, porque Deus se move por gerações, permitindo que a lei da semeadura, ela aconteça a longo prazo, em longa escala. Então aquilo que os pais fizeram, que os avós fizeram, podem sim trazer uma certa influência sobre filhos, sobre netos, sobre bisnetos, até a 4ª geração, se o texto diz, e para a maldição, e até a 1000ª geração para bênçãos. Então, o que dá legalidade, preste atenção, o que dá legalidade para maldição sobre a vida de alguém é pecado. Pecado é a porta de entrada para a maldição entrar. Então, aonde tem pecado, tem porta aberta para a maldição entrar. E por Deus ser um Deus eterno, essa ideia de, é injusto, geracional é injusto, porque tem tantas gerações, é passado, é presente, é futuro. Gente, Deus não se limita a tempo como nós. Por isso que para nós é mais difícil entender isso. Mas para Deus, Deus vê o passado, o presente e o futuro, tudo junto. Ele se move sobre todo o tempo. Ele é alguém eterno. Por isso que diante dele é muito comum essa ideia de avô, pai, neto, está tudo muito que no mesmo bolo para ele. Deus é alguém que está acima do tempo cronológico que a gente entende. E é assim que funciona. Quando alguém nega, quando alguém despreza a Deus, desprezar a Deus é um pecado que, se não for arrependido, não for perdoado, é um pecado eterno. Por quê? Porque se alguém negar a Deus por uma vida inteira, ele vai passar a eternidade longe de Deus.
E logo Deus faz desse pecado, se Ele quiser, como outros pecados. Existem maldições e bênçãos que são geracionais, maldições e bênçãos espirituais, e também maldições e bênçãos que não estão no campo do espiritual. Para você entender melhor isso, nós somos corpo, alma e espírito, amém? Estamos juntos, né? O nosso corpo e a nossa alma, elas tiveram a sua origem em Adão. Por isso que a palavra de Deus diz que nós já nascemos no pecado, porque a nossa alma, ela é uma herança geracional de Adão. Mas o nosso espírito não. O nosso espírito, ele não vem de Adão. O nosso espírito vem direto de Deus. E por você herdar a alma dos seus antepassados, você herda herança espiritual dos seus antepassados. Não somente espiritual, mas vamos sair do campo um pouquinho espiritual para você entender também outras coisas. Do campo emocional também. Alguém já disse para você: pô, você é igualzinho a sua avó, o seu jeito é todo ela. E você, cara, mas eu nem convivi com a minha avó direito, como assim? Não, mas você fala assim, ó, jeitinho. Já aconteceu com alguém? Já aconteceu. Por quê? A nossa alma, ela é algo que nós herdamos dos nossos antepassados. E assim também a nossa genética. Por isso que no médico, o médico vai fazer aquele histórico, quando você vai no médico, né? Histórico de hipertensão, de diabetes, porque são doenças que são geracionais. Quanto mais pessoas, antepassados seus tiveram, maior é a chance de você ter. Não significa que você vai ter, mas maior é a chance. Então você está entendendo? A mesma coisa é no campo espiritual. Quando você olha para os seus antepassados, aqui está, maior é a chance de vir a acontecer com você. Vocês estão entendendo? Amém? Vamos lá, isso é muito importante para a gente entender. Então, o espírito vem de Deus. E essa herança genética, emocional e espiritual, ela pode vir realmente dos nossos antepassados. E assim como você sabe disso, o diabo sabe disso. Melhor do que eu, melhor do que você. Por quê? Ele conhece seus antepassados todinhos. Sabe onde eles caíram. Sabe quais erros eles cometeram. Por isso, ex-jovens, ex-adolescentes, é importante vocês conversarem com seus familiares. Mãe, como era a vovó? Como era o vovô? Quais foram os erros que eles cometeram? O que eles tinham de melhor? É importante você conhecer a sua herança espiritual dos seus antepassados, porque Deus é um Deus geracional. E porque o diabo também sabe disso. Gente, isso é muito importante. A Vânia estava me lembrando. A Whitney Houston, ela morreu numa banheira e a filha dela também. Se suicidaram numa banheira. Nós tivemos um presidente que se suicidou, e o seu filho se suicidou, e o seu neto se suicidou. Existem famílias que você olha e vê, ela era alcoólatra, aí o pai era alcoólatra, o filho era, o avô, todo mundo. Divórcio, histórico de divórcio. É à toa? Não, existe uma herança espiritual. Isso é algo que existe. Se você nega, você infelizmente não vai ser alguém intencional. Porque você crendo ou não, Deus é um Deus geracional. E as heranças espirituais, elas se movem sobre as gerações. Você vai ver, gente, eu lembro que teve um ano da pandemia, a gente estava lendo a Bíblia,
em casa, eu e Vânia, e eu passei pelo texto que Abraão tinha dito que Sara era irmã dele, né? Aí passou uns dias, aí eu lavando a louça, botei a Bíblia falada para ouvir. Aí Isaac, não, eu falei, não, eu já li isso aqui, pô. Não, foi Abraão. Eu fui, não, Isaac também. Isaac também, o mesmo pecado que Abraão. O pai cometeu o pecado de dizer que a sua esposa era sua irmã. E Isaac foi lá e cometeu o mesmo pecado. Rebeca era sua irmã. Você vê, gente, tem muita coisa. Se você for olhar no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele conta a história das pessoas muito detalhadamente, né? Diferente mesmo do Novo Testamento, conta muito. Então você vai ver na árvore genealógica de Davi, tem Raabe, uma prostituta, aí você vê Davi caindo na área sexual. Você vê Jacó enganando, vindo da herança espiritual de Abraão. Isaac também fez besteira, Jacó também fez. Os filhos de Jacó todos fizeram menos José. José quebrou esse ciclo. José disse, não, na minha vez chega, na minha vez acabou, não vai acontecer mais para em mim. E é isso que você intencionalmente talvez precise fazer. Em mim acabou a bagunça, acabou essa história de divórcio, acabou essa história de alcoolismo, acabou essa história de drogas, acabou essa história de família de fofoqueiros, acabou. Em mim chega. E é essa intenção, é essa decisão que muitos de nós precisam tomar. Um histórico familiar, se você não conhece, é importante você conversar. Mas o que eu estou querendo dizer nessa noite, que fique claro, não há determinismo. O que é determinismo? É, se seus pais fizeram, não importa o que você faça, você vai fazer. Isso não é bíblico, isso é determinismo. O que existe é, abre a sua Bíblia aí, em Deuteronômio 11, 26. Deuteronômio 11, 26. Deuteronômio 11, 26. Gente, eu vou ler por causa da hora, ó. Deus começa assim, preste atenção. Não sou eu que estou falando, Deus falou, preste atenção. Preste atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Pode anotar, não precisa abrir. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. O que fazemos com a herança espiritual que recebemos? Isso é uma decisão nossa, porque não há determinismo. Não está determinado que porque seus pais fizeram, você vai fazer. Não! Isso não está determinado. O que existe é, porque seus pais fizeram, seus avós fizeram, existe uma influência sobre você para que você faça, mas não determinismo. Como o diabo sabe os pecados dos seus antepassados, ele vai te tentar nos mesmos pecados. Porque a sua alma veio deles, a chance de você cair é maior. Por isso que, diante de nós, todos os dias está a vida e a maldição, que é o que você vai fazer com essa herança espiritual, que são as suas escolhas. Gente, as nossas escolhas, elas não só falam sobre nós. As nossas escolhas, elas refletem sobre a geração que está sobre nós.
Os seus pecados, eles não falam somente sobre você. A sua santidade, ela não fala somente sobre você. As suas escolhas, elas podem estar sendo algo que está sendo plantado para a próxima geração. Isso é muito sério. Não dá para a gente perder tempo. Não dá para perder tempo com coisas que não vão agregar em nada na nossa vida com Deus. Porque não é só sobre você. Se fosse só sobre você, já não daria. Mas é mais do que isso. Existem pessoas na Bíblia que escolheram dizer não para heranças espirituais. Neemias nasceu no cativeiro, ele teve culpa das escolhas? Não. Por causa das escolhas dos seus antepassados. Neemias nasceu no cativeiro, mas ele negou essa herança ruim espiritual e se colocou diante do Senhor como uma voz profética, e hoje você vai se colocar como uma voz profética. Daniel, no cativeiro, decidiu não se render diante dos egípcios. Ele disse não. Ele decidiu seguir a herança espiritual que Deus tinha colocado diante dele como vida, e não a herança geracional como maldição. Mas também, infelizmente, existe o contrário. Samuel, seus filhos, Samuel estava bem velhinho, e normalmente seus filhos, os filhos do sacerdote, eles herdavam a função, mas ninguém queria que os filhos de Samuel herdassem, porque eram maus. Percebe que não tem determinismo? Não tem. Deus coloca diante de nós a escolha, a vida e a morte, a bênção e a maldição diante de nós, como herança que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. A herança, o legado é algo que você parte para o Senhor e ela continua reverberando aqui. Qual é a herança que você quer deixar? Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? E essa maldição, gente, ela continua. Sabe quando não vai ter mais maldição? Anota aí na sua Bíblia, não precisa abrir não, mas anota aí, Apocalipse 22, 3. A Bíblia diz: já não haverá maldição nenhuma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Quando Deus o Pai vier com a nova Jerusalém, aí sim não vai haver mais maldição. Mas também existem exemplos muito bons. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-me que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Timóteo herdou a fé de seus antepassados. Olha que coisa linda, da sua avó, da sua mãe. Que a sua fé seja inspiração para a sua descendência. Que a sua fé seja algo inspirador. Assim como foi na família de Timóteo. Mas talvez você esteja aqui nessa noite falando: Michel, eu não recebi nenhuma herança
boa espiritual da minha família. Michel, às vezes eu acho, não sei nem quem é meu pai. Eu olho para minha família, não vem nada de bom, não, eu tento, até me esforço, mas não tem nada. Dá até medo, Michel, de eu procurar saber qual é a história. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6, versículo 13. Juízes 6, 13. Estamos usando bastante a Bíblia hoje, hein, gente? Amém, né? Juízes 6, 13. Esse é o chamado de Deus a Gideão. Eu amo a história de Gideão, gente. Juízes 6, 13 diz: Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá e liberte Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E o Senhor diz: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Ei, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, jovem, adolescente, talvez você olhe para o seu histórico familiar e a sua visão não é boa. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo, uma unção capacitadora nova sendo derramada sobre a sua vida, que vai despedaçar todo o jugo e toda a herança espiritual vai ser desfeita em nome de Jesus. Que você possa crer nessa palavra, que você possa não somente crer, mas se posicionar como alguém que já está vivendo ela, porque fé é isso. Fé não é somente crer, fé é viver como se já estivesse acontecido aquilo que os seus olhos naturais não veem. Isso é fé. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa palavra, ande em fé, não escute o que os outros estão falando, não olhe para as circunstâncias, olhe para a palavra, confie na palavra, creia na palavra, que ela enche o seu coração de fé, para continuar nessa caminhada. Talvez você seja o primeiro da sua geração, mas você vai quebrar um ciclo. Em você, os seus descendentes serão benditos do Senhor. E você vai fazer isso não na sua força, mas você vai fazer isso porque o Senhor está contigo. E Ele te basta. Que você possa crer na palavra e nada mais e ninguém mais além disso. Você tem herança, em Deus você tem uma herança, em Deus você tem uma herança, em Cristo você tem uma herança muito maior do que qualquer outra. Às vezes parece que você está sozinho, mas você não está. Às vezes quem está de fora está falando, enche a sua mente e te atrapalha de crer, mas que você possa encher a sua mente da palavra, que você possa encher a sua mente de louvores que exalte ao nome do Senhor. Fortaleça o seu homem interior, fortaleça o seu espírito, porque Deus é espírito e fortalece o seu espírito. Você não é alguém guiado pela sua alma, você é alguém guiado pelo Espírito Santo. Aqueles que estão em Cristo são guiados pelo Espírito Santo, e nada mais e nada menos além disso. E agora,
a gente falando sobre uma herança muito maior do que uma herança geracional. É a herança que nós temos em Cristo Jesus. Gálatas 3,13, você que está anotando, anote aí. A palavra de Deus diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Em Cristo você quebra toda a maldição. Quem está em Cristo não está sob julgo de maldição espiritual. Se alguém te disser diferente disso, é mentira. Não tem como estar em Cristo e estar no lugar de maldição espiritual, porque a palavra de Deus diz que Ele nos transportou do reino das trevas e nos levou para o reino de Deus, o Filho do seu amor. Logo, no reino de Deus não há maldição. Você foi tirado de um lugar de maldição e colocado no lugar de bênção. Em Cristo você foi transportado de um lugar de maldição para um lugar de bênção. Isaías 53, versículo 11 diz: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e lavará a iniquidade deles. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, versículo 4, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele ser atingido e afligido. Versículo 5, mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas nossas feridas fomos curados. Você é alguém curado. Pelas feridas de Jesus você foi curado. Em Cristo você é curado de toda doença emocional. Em Cristo você é curado pela rejeição que você sofreu dos seus antepassados. Somente em Cristo nós encontramos esse lugar de cura, onde nós podemos viver toda a bênção que Deus tem reservada para nós. E é importante a gente entender isso, porque tem pessoas que estão em Cristo, mas vivem como se estivessem sob maldição ainda. Não creia nisso, não viva dessa maneira. Em 2 Coríntios 5,17 a palavra diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Em Cristo tudo se fez novo. Em 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge, não o toca. Se você está em Cristo, o diabo não pode tocar em você. O maligno não pode tocar em você. Mas isso é importante. Michel, como que eu consigo viver isso? A herança se adquire por filiação. Um dos objetivos de Jesus na sua primeira vinda, com certeza foi nos salvar e nos livrar do principal inimigo, que era o pecado. Mas muito claramente em suas atitudes, Jesus deixou claro que Ele veio nos revelar que nós temos um Pai. Não mais Yahvé, não mais se relacionar com Deus como Yahvé, mas se relacionar com Deus como Pai.
Ele mesmo ensinou na sua oração: Pai nosso que estás no céu. A herança que Cristo tem, nós só conseguimos obtê-la por filiação. E como isso acontece? Em Gálatas 4:6, a palavra de Deus diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, a qual clama: Abba, Pai. Assim já não é mais escravo, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Em Romanos capítulo 8 diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. E agora em Cristo, você tem um lugar à mesa da família de Deus. Agora em Cristo tem um lugar para você se sentar e desfrutar das bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus. E essa é a palavra. Você desfruta da herança que está em Cristo. Porque não adianta só você receber sem desfrutar. Você tem que receber e desfrutar. E às vezes o que está faltando para a gente é desfrutar, é se deleitar, é provar de uma paz que excede todo entendimento, é provar de uma alegria que vem não de circunstâncias passageiras, mas do Espírito Santo, é provar de alegria, de paz, de bondade, de longanimidade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A lei da maldição não pode mais. Aqueles que estão em Cristo estão tendo frutos produzidos pelo Espírito Santo, que são frutos que a lei não toca. São frutos que ficam, porque são frutos produzidos não pela alma, mas pelo Espírito. A gente poderia, ficar aqui falando de várias bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. São muitas. O reino de Deus é uma bênção, é uma herança que nós, estando em Cristo, nós recebemos. O amor incondicional do Pai é uma herança que nós, estando em Cristo, nós recebemos também. Mas a principal bênção espiritual, herança que nós recebemos em Cristo, se chama Espírito Santo. O Espírito Santo é a principal bênção espiritual que nós recebemos em Cristo Jesus. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele já estava com muita expectativa de que chegasse esse dia, que nós receberíamos o Espírito Santo. Ele disse: se eu não for, ele não pode vir, e é necessário que ele venha. O Espírito Santo precisa vir. Porque em Efésios capítulo 1 diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Essa palavra de penhor no grego significa adiantamento. O Espírito Santo é o adiantamento da sua herança, é o que te garante desfrutar dessa herança, não somente quando Jesus voltar, não, mas agora, mas hoje, mas quando sair da sua casa e para o seu quarto e desfrutar dessa herança. O problema é que a gente às vezes não desfruta. Eu não vou abrir esse texto com vocês, mas eu quero que você anote esse texto para depois você ler esse texto com essa perspectiva de herança. Em 1 Reis, capítulo 21. Leia o versículo 1, 2 e 3. Essa história fala sobre um rei que queria tomar a vinha de um súdito. Meu pai já pregou sobre essa mensagem aqui várias vezes. E ele tenta tomar, ele tenta com que esse súdito desse de graça a vinha para ele. Não, me dá a sua vinha. Mas aí o súdito não quis dar, e depois ele tenta comprar.
e tenta trocar por algo melhor, e ele diz, não, não vou dar, não vou trocar, eu não vou vender, porque é herança dos meus pais. A herança dos meus pais eu não vou trocar, eu não vou vender. Pode ser o rei, pode ser quem for. E muitas vezes o diabo, ele tenta fazer isso com a gente, de uma maneira muito sutil. Ele tenta colocar em xeque aquilo que nós recebemos de Cristo. Não, orar para quê? Não. Troca esse tempo de oração por aquela série maravilhosa que saiu nova no Netflix. Ele não toma de você, mas ele te impede de desfrutar. Entenda isso. O diabo sabe que as heranças que estão em Cristo, que você recebeu em Cristo, ele não pode tomar de você, mas ele pode te atrapalhar de desfrutar. E é isso que está acontecendo em muitos casos. Recebemos o Espírito Santo. Cristo na cruz conquistou um lugar de reconciliação com Deus. Hoje não tem mais um muro de separação. Hoje eu posso entrar, como o escritor de Hebreus disse, com ousadia, com intrepidez, no Santo dos Santos e desfrutar da presença de Deus. Mas eu estou entrando? Mas eu estou desfrutando? As distrações desse mundo nos atrapalham de desfrutar de uma herança imensurável. Meus irmãos, é uma herança imensurável. Quanto mais paz você precisar, mais paz tem para vir de lá. Quanto mais alegria você precisar, mais alegria tem para vir de lá. É imensurável. Quanto mais amor você precisar, mais amor tem para vir de lá. E às vezes a gente vive como alguém, Senhor, está tão difícil. E Deus já te deu, e você não desfruta. E você fica pedindo por coisas que Deus já te deu. E aí, você não sai do lugar. E aí você não vive uma vida inspiradora. As pessoas olham para você e ninguém quer o que você tem. Nós precisamos, gente, intencionalmente sair desse lugar com essa certeza no nosso coração. Eu preciso desfrutar cada vez mais da herança que eu tenho em Cristo. Eu preciso desfrutar cada vez mais. Eu preciso mergulhar cada vez mais nessa herança. Porque Ele é seu Pai. Ele é seu Pai, é direito seu.